Humanamente dessa semana abre suas portas para os nossos ouvintes, espectadores, seguidores da Band News FM. O nosso programa é sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Ele ainda não está sendo gravado de maneira presencial mais uma vez, quem sabe em breve, mas aos poucos nós vamos voltando para mais perto do nosso ouvinte. Por isso mesmo, hoje, a gente abriu as nossas redes, as redes sociais aqui, minha, do Daniel, da Band News FM, para receber as perguntas dos ouvintes. Portanto, hoje eu convido você a sentar no nosso divã para conversar aqui conosco. Humanamente que tem sempre a minha interlocução, vou buscar fazer esse papel de porta-voz dos ouvintes, trazendo as questões que chegaram até a gente por aqui, portanto, vou me acomodando aqui nessa sessão com ele, nosso psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Hoje vamos tirar as dúvidas dos ouvintes, quer dizer, tirar o compartilhar das dúvidas, né? Porque sempre vem perguntas que eu não sei a resposta e eu falo, olha, essa aí eu também não sei, a gente tem que viver com essa dúvida, ou vamos lidar com a questão, enfim, vamos compartilhar aqui um pouco de um bate-papo bem gostoso. Tá bom, então assim, vamos começar já. Alguns ouvintes mandaram nomes, outros não. A gente vai aqui e também tentando atrelar um pouco assuntos que eram relacionados. Eu vou começar com a dúvida de uma ouvinte que é mãe, e é sobre anorexia. Ela quer saber como é que a família, sobretudo os pais, né, pais e mães, podem lidar com este problema em adolescentes. Normalmente é no adolescente que ela começa a aparecer, né? Exatamente, para todo ouvinte ficar na mesma página, aí, como se dizem, né, para que a gente saiba do que está todo mundo falando, a anorexia é um transtorno alimentar. E o que significa isso? Que muda a relação da pessoa com a comida, com a alimentação, por conta de uma distorção da imagem corporal. Então, o sintoma central da anorexia é a pessoa sempre acha que está muito gorda, ela sempre acha que está muito obesa, muito acima do peso, por mais magra que ela esteja. Quando a gente fala assim, às vezes o ouvinte se assusta um pouco, né? Ele fala assim, mas eu acho que eu tô um pouco gordo, eu acho que eu tô um pouquinho acima do peso, etc. Mas normalmente isso tem uma questão estética, tem uma questão cultural, né, que a gente vive nessa pressão, mas na anorexia é uma distorção brutal, é uma distorção assim, muito grande, a pessoa ela é muito magra e ela se acha muito gorda, e isso traz reflexos no comportamento dela, ela começa a ter restrição alimentar, ela começa a não comer cada vez menos, vai emagrecendo, vai ficando anêmica, vai tendo problemas de saúde, enfim, é isso que é o ponto central, aí, os sintomas centrais da anorexia. A gente sabe que o tratamento ideal, ele tem que incluir uma equipe multiprofissional. Então, a pessoa tem que ir no psiquiatra, a pessoa tem que ir no psicólogo, tem que fazer terapia, tem que passar em aconselhamento nutricional. Muitas vezes existe uma relação com a comida muito ruim, a distorção da imagem corporal vem junto com uma relação de culpa, ou de exagero, enfim, de exagero de controle, etc., né? Só um parênteses, é diferente da bulimia, viu, Ellen? Que é um outro transtorno alimentar bem comum, que é aquele que a pessoa come, tem um momento de descontrole, come muito, muito rápido, com muita intensidade, e aí depois provoca vômito ou toma laxante, enfim, tem alguns comportamentos purgativos. Na bulimia, normalmente, a gente não vê os pacientes muito magras, né, ou muito magros. Isso acontece mais na anorexia. A família, então, ela tem que se envolver no tratamento multidisciplinar, como estava dizendo. Idealmente tem que ser multidisciplinar, porque tem vários aspectos envolvidos na origem dessa doença, no manejo desse problema, e a presença da família é muito importante, porque na maioria das vezes, Ellen, acho que isso acontece em muitos lares, o geralzão da comida, ele é meio padrão da casa, né? A gente come mais ou menos do mesmo jeito. Claro, sempre tem as suas peculiaridades, mas de forma geral, as famílias comem parecido, as famílias têm relações com a comida parecida, né? Ou os estereótipos da família que se reúne, faz aquele banquetão, ou a família que não valoriza muito aquele momento, cada um come trabalhando e etc. Então, envolver a família no suporte, obviamente, psicológico da pessoa, oferecendo acolhimento e não julgamento, porque é muito difícil no transtorno alimentar, como a pessoa
ela não está psicótica, né? Ela não está fora de si, parece que é uma decisão livre dela não comer e ser assim. Isso gera muita raiva, muitas vezes, muito julgamento. Ah, você está fazendo isso com a nossa família, você está acabando com a nossa família. Então, existe uma coisa de um julgamento e de uma hostilidade que tem que ser tratada para que não aconteça, porque isso só piora, né, o quadro, e também, eventualmente, pensar na própria relação, na própria dinâmica da família com a comida, com a refeição e etc. Então, primeira coisa, suporte, acolhimento, não julgamento. E também se envolver no tratamento, né? Não, vou mandar você para o psiquiatra, vai lá e se vira. Não, participar ativamente da melhora dessas pacientes ou desses pacientes. A gente tem a tendência de falar essas porque normalmente é mais comum em meninas, mas a gente sabe que acontece em homens também. Ô, Daniel, esse assunto, quando ela trouxe, eu lembrei que uma vez eu orientei um trabalho de conclusão do curso de jornalismo sobre anorexia. E aí, inclusive, a minha orientanda foi visitar o Ambulinha, no Hospital das Clínicas, e chamava a atenção que a maior parte das personagens que ela contava ali, as histórias, né, eram personagens que narravam algum tipo de dificuldade de relação entre mãe e filha. Tem alguma relação aí? Então, a gente precisa tratar esse tema sempre com muito cuidado, porque ele pode escorregar para a ideia de que alguém tem culpa. Né? Aí a Então, culpa já é bem grande aqui para a gente exato. dando, né? Quando nasce uma criança, nasce uma culpa, né? Então, evidentemente, vamos pensar numa relação de duas pessoas próximas, né? Quando a mãe mora com a filha e, enfim, tem essa parceria aí, essa presença. E alguém está doente, isso já muda a relação. Quem já teve filho com febre já sabe que a dinâmica muda naquele momento. Agora você imagina uma doença crônica, isso muda mais. Agora você imagina uma doença crônica que leva a essa sensação de você está fazendo de propósito, você poderia fazer diferente e não faz. E esse seu comportamento gera todo esse problema. Então, a relação, ela fica prejudicada muitas vezes. Ela é uma relação que entra culpa não só a pessoa se sentir culpada, mas a pessoa culpar a outra, às vezes raiva, hostilidade. E quando você fala em raiva entre mãe e filho, aí também é outro tabu. Não, mas mãe não pode ter raiva. Né? Mãe é um ser humano, antes de ser mãe, é um primata, né? Nós somos primatas, então a gente precisa ter ciência dessas emoções, do que está acontecendo, de como está a dinâmica familiar, para poder tratar disso. Então, sim, existe é bem comum, como notou a sua aluna, né? É bem comum uma relação complicada na família, sobretudo entre mãe e filha. Mas isso não, a gente não dá para dizer que é a causa do problema, isso pode também, e muitas vezes é a consequência do problema. Então, mas de qualquer forma a gente precisa identificar e precisa abordar, não adianta jogar para baixo do tapete, que aí sim que não adianta nada, né? Bom, e aí nessa linha também da relação mãe-filho, pai, né, filho, nós recebemos uma ouvinte, a Patrícia, que ela disse o seguinte, ela queria saber se o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, pode ter relação com processos de abandono emocional na primeira infância. E aí ela relata a história dela, diz que ela teve uma depressão profunda quando teve o filho dela, por 2 anos, ou seja, então até os 2 anos de vida do filho, e hoje, quando o filho chegou aos 23 anos de idade, ele foi diagnosticado com TOC e com um TOC e uma depressão. E é claro, né, a mãe aqui com a culpa quer saber se tem alguma coisa a ver, pesa ou não pesa, porque qual mãe que não teve, se não depressão, pelo menos um baby blues depois do parto, né? Pois é, e com filho é muito interessante isso, né, Ellen? Os ouvintes sabem que eu sou um pouco mãe também dos meus filhos. Tudo que a gente faz, a gente fica pensando, putz, como é que vai ser isso, né? Aí você, sei lá, um dia perde a paciência e fala mais alto com o filho, você, pronto, traumatizei meu filho. Ou você, sei lá, esquece de levar numa festa. Ai, meu Deus, agora quando ele for adulto, ele vai ser, né, por culpa minha que esqueci dessa festa. Enfim, a gente tem essa coisa um pouco exagerada, né, até um pouco caricata, assim, da forma que eu estou falando, mas no fundo, o que a Patrícia está dizendo reflete essa preocupação que a gente tem de os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos participarem
do desenvolvimento dos nossos filhos, enfim, de como a gente vai influenciar ou não o amadurecimento e até a doença eventual, né, que alguns podem ter. Será que foi culpa nossa? Será que foi por causa daquilo que a gente teve? Bom, a primeira coisa que a Patrícia precisa saber é que ela não tem culpa de ter tido depressão. Ela teve depressão durante a gestação, então, independente se esse fato influenciou ou não a doença do filho, a culpa não é dela. Ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter depressão pós-parto, ninguém escolhe ficar triste nesse momento que é tão insensado, tão cercado aí de alegria, né? Enfim, ninguém opta por isso, então não há que se falar em culpa aqui. Agora, o toque, ele como a maioria dos transtornos, né, em psiquiatria, ele é multifatorial. Não existe uma causa para o toque. Então, existe a personalidade que o sujeito tem, existe o temperamento que ele nasce, existe a herança genética que ele traz, os neurotransmissores, como se comportam na cabeça dele, existem os medos que ele aprendeu, existem os medos que ele desenvolveu por conta própria. Enfim, é um conjunto de coisas que em algumas pessoas acaba levando a um desgaste, acaba levando a uma fragilidade, a uma vulnerabilidade que pode aparecer como uma doença, como um transtorno mental. Então não dá para dizer foi isso ou não foi isso, isso participou ou não. E esse é o problema também dos transtornos mentais. Como eles são multifatoriais, quando alguém desenvolve um problema, seja qual for, o toque, a depressão, a anorexia, etc., a gente começa a olhar para trás e falar, mas qual foi a causa? O que foi que causou isso? Você tem uma gripe, você pega uma doença infecciosa, você olha para trás e fala assim, ah, não, foi aquela festa que eu fui, ou foi aquele aluno que eu atendi, ou aquele paciente que espirrou na minha cara. Isso não dá para fazer com os transtornos mentais. A gente sabe que esse momento inicial da vida das crianças, do bebê, ele é muito importante. A qualidade da relação e do vínculo de apego com o cuidador, com a pessoa significativa, com a mãe, é importante. Crianças que tiveram isso prejudicado, ou crianças que foram abusadas ou negligenciadas na infância, têm maior risco de apresentar diversos problemas, diversos transtornos mentais, têm o risco de serem mais propensas ao estresse, nem transtornos mentais, né? Enfim, só mais estressadas, mais preocupadas e também apresentarem mais transtornos mentais. Então, pode ter participado o fato de ela ter tido depressão e ele não, eventualmente não ter sido assim, não ter tido um apego, um vínculo tão bom? Não dá para dizer que não, mas isso não é a causa do toque. O toque tem, como eu disse, multifatorial. Isso não é uma causa necessária, ou seja, tem muitas pessoas que passam por isso e acabam não desenvolvendo toque. E o principal não é culpa da Patrícia, porque ela não escolheu estar nessa situação. Sabe, Daniel, que eu tenho uma filha, Tarsila, que eu a tive com 36 anos e é minha única filha. Mas por parte de pai, meu marido tem 2 filhos já bem mais velhos. Quando Tarsila nasceu, ele já tinha mais de 50 anos. Então nós temos uma relação completamente diferente. Eu vivo achando que qualquer ai que eu vou dizer é exatamente isso. Não esqueci na escola, agora ela vai o resto da vida achar que vai ser abandonada. Ele diz assim: no terceiro a gente aprende a ter fé na vida, não é tão grande a nossa influência assim. É isso mesmo, a gente é mais resiliente do que a gente imagina. Menos culpa, né? Menos culpa para todo mundo. É melhor. Exatamente. Agora eu fiz aqui um combo que vem um pouquinho na linha da pandemia, ô Daniel. A Rafaela Pão e Arte, adoro esses nomes nas redes sociais. Tá falando sobre o retorno das aulas presenciais. Ela diz que ela é professora e percebeu muita diferença no comportamento dos alunos. Cada faixa etária, uma diferença ali. Mas a principal diferença que ela traz, a dificuldade de se sintonizar, de se conectar. Daniel, esse relato que ela faz aqui é o relato em geral trazido dos ouvintes sobre pandemia. Aconteceu primeiro alguma coisa com a gente que a gente se desconectou nesse período da pandemia, que está difícil se localizar no tempo e no espaço, a gente não sabe se foi há 2 anos, foi há 1 ano, o que está acontecendo? Essa sensação de que o mundo mudou, que o mundo deu um pulo no calendário, parece, né? Fica meio embaçado, assim, essa área da nossa vida. Mas quando foi que aconteceu isso mesmo? A gente sabe que foi antes da pandemia ou agora, né? A gente, não que a pandemia tenha acabado, mas a gente tem como referência, não, foi antes da pandemia. Entrou na pandemia, fica tudo meio embaçado. Não lembro se foi 2020, 2021, começo a gente fica um pouco perdido porque os nossos
os nossos marcos de passagem de tempo, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para a escola, voltar da escola, festas, tudo isso foi muito bagunçado pela mudança que a pandemia trouxe, então a gente perdeu um pouco esses marcos temporais. E essa segunda coisa é a dificuldade de sintonizar. Sabe que eu estava pensando, eu não sei se a gente ficou com dificuldade de sintonizar com as pessoas, porque poucas pessoas, né? Pouca gente ficou totalmente isolado como um eremita, assim, né? Como um ermitão sozinho. Na maioria das vezes, a gente ficou isolado com a família, isolado com alguém. É, teve gente que ficou sozinha, mas a maioria dos alunos, por exemplo, que a ouvinte diz que estão com dificuldade de sintonizar, não estavam isolados, eles estavam em casa, eles estavam com irmãos, eles estavam com o pai, com a mãe. Então, não é que a gente perdeu a capacidade de entrar em sintonia com o outro. Talvez o que a gente tenha tido mais prejuízo, isso é para os estudantes, isso é para os funcionários, é para o trabalho, é de entrar em sintonia com um outro propósito na construção de alguma coisa. Vamos fazer um projeto, a gente vai criar aqui uma reunião de trabalho, a gente está passando informações numa aula, enfim, entrar nessa sintonia com o propósito, se juntar para fazer alguma coisa. Então, acho que essa tenha sido, talvez, a principal dificuldade, né? Não que a gente não desaprendeu a conversar ou desaprendeu a interagir. Eu acho que essa atividade com um propósito em grupo talvez tenha sido um pouco mais prejudicada. E tem alguma maneira da gente se reconectar com esse propósito em grupo? Eu pensei bastante sobre isso e talvez por um viés pessoal de uma coisa que eu gosto muito, mas tem várias pesquisas falando, não é só porque eu gosto que eu sugiro, é o brincar. Sabe que a brincadeira, ela foi usada até para, em pesquisas clássicas, assim, de macacos que eram criados, isolados, desde filhote, eles ficavam antissociais. Eles eram separados da mãe, separados dos irmãos, eles ficavam agressivos. E a maneira de reintroduzi-los no convívio era com brincadeira. Os pesquisadores punham esses macacos com filhotinhos, bem mais novos que eles, esses socializados e tal, que não representavam uma ameaça, porque eram pequenininhos e tal, e inocentes, e esses macaquinhos ficavam sempre querendo brincar, né, que é a coisa do filhote, e essa brincadeira, esse chamado pro contato, etc., foi um instrumento de ressocialização pelo menos nessa pesquisa. E os jogos, hoje em dia, as dinâmicas, etc., elas têm essa capacidade de colocar uma cara lúdica. Então, calma, não vamos já direto fazer o trabalho, não vamos já direto fazer o projeto que tem, sei lá, quantos milhões envolvidos na empresa, ou já não vamos fazer o trabalho para nota que você pode repetir de ano. Vamos brincar um pouco antes, vamos fazer algum jogo, vamos fazer alguma coisa interativa, alguma coisa lúdica, que a gente precisa construir algum, não sei o que lá, ou a gente precisa um time chegar na frente do outro. E com isso, quando você tira a ameaça, né, como os macaquinhos ali, você vai reaprendendo a entrar em sintonia para um objetivo, né? Enfim, uma ideia aqui que eu tive, talvez valha a pena a gente até ver estudos no futuro sobre isso, né? Ô Daniel, e aí, ainda falando nesse período de pandemia, nós temos uma outra ouvinte aqui, que é a Alina Salles, ela é psicóloga. Aí ela está falando sobre a classificação do luto prolongado, né? Ela disse, vai lembrando aqui que no DSM-5 que foi revisado foi incluído o luto prolongado. E ela quer entender um pouco mais esse conceito do luto prolongado e quais os impactos disso a um longo prazo, justo agora em que tanta gente perdeu alguém, né? Uhum. Teve uma certa polêmica quando entrou o luto na classificação de transtornos mentais, porque, obviamente, o luto não é um transtorno mental. Luto é uma reação que as pessoas podem apresentar quando perdem alguém significativo, que inclui sintomas, inclui um modo de estar na vida que parece, por algum tempo, em determinados aspectos, com um quadro depressivo. A pessoa fica mais triste, a pessoa fica chorosa, a pessoa às vezes não quer se alimentar direito, ela fica desanimada, perde um pouco o propósito e etc. Então, se você olha aquele recorte, aquele momento específico, você fala, puxa, mas isso aí parece depressão. A diferença é que o luto, ele é um processo que vai mudando com o tempo.
Hoje nem se fala muito mais em superação de luto, né? Não é que você supere, é como se não tivesse existido. Não é isso. Mas essa forma de estar se sentindo inserido no mundo sem ânimo, sem propósito, etc., ela vai mudando e a pessoa, apesar da perda, ela consegue resgatar a alegria, consegue se alegrar em outros momentos, consegue ter outros propósitos, enfim, consegue seguir em frente, e, como eu sempre digo, tenho certeza que era o desejo de quem se foi. Ninguém pensa assim, quando eu morrer eu quero ver todo mundo triste para sempre o resto da vida. Quando eu morrer eu quero que você siga em frente, chora o que tem que chorar e depois segue em frente. O que acontece é que algumas pessoas podem entrar em depressão por causa do luto. O luto pode ser um gatilho para ela adoecer. E aí, como que a gente faz a diferença? Quando a coisa não vai passando. O tempo passa e a pessoa continua mal, ou ela continua cada vez pior e ela vai piorando, e etc. No meio do caminho entre o luto normal e a depressão, tem esse luto que às vezes é prolongado. Ele pode até achar que não é uma depressão, mas ele está demorando um pouco mais para passar, ou está trazendo mais prejuízo para as pessoas, e isso vai precisar de atenção, vai precisar de cuidado, vai precisar de um tratamento, não no sentido médico, por ser uma doença, mas a gente precisa de cuidar e de ajudar e de acolher as pessoas, não só na doença, mas em todo tipo de sofrimento. E aí essa que é a ideia de ter o luto prolongado. A Covid, ela trouxe isso, né? Ela trouxe um aumento das mortes no mundo inteiro, no Brasil inclusive, então mais pessoas atravessando esse período, mais pessoas atravessando esse processo. Então sim, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa acolher as pessoas que estão passando por isso, evitar de dar conselhos ou de falar aquelas coisas, né, se ele está num lugar melhor, ela foi para um lugar melhor, acolher, falar assim, puxa, isso é muito triste, o que eu posso fazer por você, se você quiser conversar, sabe, uma coisa bem empática, e estar atento para, se não passar, se a coisa prolongar, se a coisa estiver muito arrastada, é bom procurar uma ajuda. Agora, nessa linha, a Vanessa quer saber o seguinte: é normal a pessoa sofrer uma perda e não ter as reações esperadas? Quer dizer, não entrar em desespero, não chorar, não. A pessoa pode passar por isso sem expressar a tristeza? Pode. Tem uma ideia que é uma ideia antiga já, e eu acho que é até intuitiva para os ouvintes, para a gente. É assim, bom, a pessoa perdeu alguém, ela tem que chorar. Ela tem que ficar triste, ela tem que falar sobre isso, ela tem que expressar a sua tristeza. Se ela não fizer isso, vai ser ruim. Ela vai soterrar os seus sentimentos, ela vai disfarçar, ela vai negar, e isso vai ser ruim para ela, e isso vai ser pior, vai virar uma doença no futuro. Não é tão simples, sabe, Ellen? Às vezes, a não expressão da tristeza é, sim, um mecanismo de fuga, a pessoa está negando aquilo, ela não está querendo entrar em contato com os próprios sentimentos, e, enfim, isso pode ser ruim, porque ela não elabora aquilo, mas às vezes é o jeito de simplesmente a pessoa lidar, e não é necessariamente prejudicial. Isso não significa que ela não esteja triste, isso não significa que ela não gostasse da pessoa que se foi, isso não significa que ela não está de luto. Às vezes você vê uma pessoa que acabou de ficar viúva, perdeu alguém, aí você vê passeando no shopping e fala lá, mas então, agora, né, estava ontem, anteontem no velório e agora está aqui passeando olhando a vitrine, mas o que a gente espera? Que a gente quer que a pessoa fique fechada no quarto, com as janelas fechadas, as cortinas baixadas, chorando, chorando, chorando? Não, a gente quer que a pessoa retome a vida. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, meu conselho seria assim, respeitar a reação da pessoa. Tá certo, vai ter gente que vai estar negando ali o sentimento, mas como que você vai fazer? Como que você vai diferenciar quem é simplesmente a forma dela reagir e quem está fugindo do seu próprio sentimento? Você não vai, não cabe a nós fazer isso. O que a gente tem que fazer? Estar perto, estar disponível. Fulano, quiser conversar, eu estou aqui. E aí, como é que você está levando? Essa é uma boa dica. Às vezes a gente não sabe o que falar para alguém que perdeu alguém, né? Para alguém que está de luto. Uma dica boa é assim, vira para a pessoa e falar, e aí? Sabe? É só como é que tá? Porque você deixa uma brecha. Se a pessoa quiser falar, não, tá tudo bem, ela fala, tá tudo bem, acabou o assunto. Se ela quiser e precisar sentir que é aquele momento, ela vai pegar esse e aí como é que tá e vai pedir ajuda.
Agora, Daniel, lembro que das aulas de antropologia, quando a gente discutia a importância dos rituais, e a Covid nos tirou isso também. Muita gente não pôde fazer velório, não pôde sepultar os seus parentes. Isso pode ter um impacto? A gente sabe que a falta de um ritual cultural propício ali daquela cultura, ele está associado ao luto complicado, ao luto prolongado, até como disse a nossa ouvinte. Em pandemias, historicamente, isso é um problema, porque, sobretudo naquele começo, você não sabe como é que é, e aí você enterra sem ver, e você nem chega perto, e etc. Na Covid teve muito disso, eu acho até que a gente pecou pelo excesso, no caso de velório especificamente na Covid, quando a gente já sabia a forma de transmissão, enfim, já poderíamos retomar alguns rituais, claro, não o velório cheio de gente sem máscara chorando e se abraçando, mas no mínimo um ritual de despedida em que você pudesse ter uma cerimônia de acordo com a sua crença ou de acordo com a sua não crença, enfim, mas de acordo com a sua cultura ali, né? Algo que seja um momento de se despedir. E por que isso é tão importante, Ellen? Porque isso dá materialidade para a perda. O luto, ele é difícil, ele é dolorido, porque o luto é aquele ponto final, é a sensação de que a pessoa diz, olha, acabou, agora não tem mais. Quando você não passa pelo ritual, é às vezes mais difícil você ter essa clareza de que teve um ponto final e o luto fica mais arrastado e mais complicado. Então, de novo, isso não é uma certeza, não é que todo mundo que não passou por isso vai desenvolver o luto complicado, não é assim, mas é mais um fator de risco. E a gente sabendo disso, o importante é a gente, de alguma maneira, ter algum ritual. Não está dando para ser exatamente como era antigamente, mas é preciso ter alguma forma de, pelo menos adaptado. Teve epidemias anteriores em que as pessoas colocavam foto das pessoas, por exemplo, no caixão, para pelo menos ter o rosto e ver aquela despedida, enfim. Mas fazer alguma adaptação e ter algum ritual é importante, sim. E eu vou com a dúvida do João, que o João, pelo que eu estou vendo aqui, te acompanha no Humanamente, mas te acompanha também nas suas colunas escritas, porque ele está dizendo o seguinte: uma coluna sua, Daniel, você contou a história de um casal de conhecidos que eram intelectuais, porém contra a vacinação. E aí você argumentava que para lidar com negacionistas em geral, não deveríamos tratá-los como intelectualmente inferiores, tínhamos que nos abrir ao diálogo. Aí qual é a angústia do João, mas que eu acredito que não é só do João não, né. Como é possível abrir diálogo com quem aparentemente não quer fazê-lo? Porque isso acontece na minha casa e a barreira parece que é ainda mais intransponível pela proximidade com os meus parentes. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa é a pergunta. Como dialogar nessa situação? Acho que, primeiro, ele resgata uma das coisas que eu acho que foi um dos maiores insights que eu tive nesses últimos 2 anos. Não é uma genialidade minha, não tem muita gente falando disso, mas é uma coisa muito importante de a gente comentar, Ellen, é, é não tratar quem discorda de nós como burro. A gente precisa aprender isso. Isso serve para pandemia, mas isso serve para futebol, isso serve para política, serve para tudo. Você não quer discutir, ok, não vamos discutir, porque tem coisas que não dá para discutir, mas o que a gente precisa entender é que a pessoa que discorda de você politicamente, ela não é, por causa disso, burra. Ela não é menos inteligente só porque ela não entende a coisa do jeito que você entende. A questão da vacina, ela é bem importante, bem interessante. Eu contei realmente, até falei também no Humanamente mais antigo aqui sobre esse caso que eu conhecia de pesquisadores físicos que eram contra a vacina. Então, os caras cientistas na Europa, trabalhavam lá na Suíça com coisas super sofisticadas. Não dá para dizer que essa pessoa tem um QI baixo. Existem outras questões envolvidas nas nossas atitudes, nas nossas posturas, sejam políticas, sejam ideológicas, que estão para além do QI, que estão para além da inteligência. Então, se a gente trata o nosso interlocutor como, você não entende nada, você não tem inteligência, você é burro, né, qualquer coisa dessa linha, a gente não abre o canal de diálogo, a gente já automaticamente coloca uma barreira e você não consegue avançar na conversa.
como fazer isso quando não tem uma disposição para o diálogo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é se tem uma disposição para o diálogo do nosso lado. Porque às vezes a gente chama de diálogo, assim, a pessoa não quer dialogar, mas o que é o diálogo? Não, eu quero mostrar para ela que a vacina funciona. Opa, peraí. Isso não é diálogo, isso é você querendo provar para o outro que a vacina funciona e ele não está querendo ouvir. Diálogo é sentar e se dispor a ouvir do outro por que ele acha que a vacina não funciona. Qual é o problema dele com a vacina? Da onde que ele tirou as informações? Me explica qual é a origem dessa sua crença. Qual é o medo, ou qual é a ansiedade, ou qual é a raiva que tem aí. Então, eu faço essa provocação porque o primeiro passo para a gente abrir um canal de diálogo é você ouvir. É você se dispor a entender qual é a razão, qual é a racionalidade que está por trás da opinião do outro. E aí, você conseguindo falar, não, tá bom, eu entendo, por exemplo, vou ficar aqui no exemplo da vacina, né? A vacina, a gente confia, tem a Anvisa que avaliou, tem as pesquisas científicas que mostraram, então a gente vai e topa, mas no fundo, a gente está deixando uma pessoa que a gente não conhece aplicar na gente uma substância que a gente não viu como foi produzida e que não sabe o que é. Então, dá para entender algumas pessoas terem receio. Dá para entender. Então, você acolhe isso, fala assim, bom, de fato, eu entendo você ter receio de alguém que você não conhece, que você nunca viu na vida, pegar um frasco que você não sabe o que tem e aplicar um negócio que você não sabe de onde veio. Eu entendo que isso possa ser um pouco aflitivo. Pronto, você já abriu um canal porque você está dizendo, você tem um ponto aí. Agora, aí a gente fala, bom, mas existem agências reguladoras, existe fiscalização, tem tanta coisa que a gente coloca para dentro da gente, que é exatamente essa lógica, né? Você confia em um monte de certificados e coisas. E se a gente não confiar em tipo de coisas assim, hoje a gente não vive. Você tem que pegar um elevador, você não sabe quem foi que fez a fiscalização do elevador, você confia que ele está fiscalizado, e assim por diante, né? Mas então eu peguei esse exemplo da vacina só para dar uma ideia de como é possível estabelecer o diálogo. E não estou dizendo que é uma fórmula mágica, mas o contrário, que é você já sair acusando e querendo impor seu ponto de vista, isso a gente sabe que realmente não funciona. E aí, eu tô gostando do nível dos nossos ouvintes aqui, viu, Daniel? Você vê, a audiência qualificada mostra a qualidade do programa, né? A Aline Soares, ela é jornalista, e ela diz o seguinte, tá? É bem nessa pegada também da questão de dialogar com opostos. Ela fala assim, que ela, na comunicação, estudou um sociólogo, nós comunicadores adoramos esse sociólogo aqui, o Manuel Castells. E Uhum. o Castells tem realmente essa teoria, né? Uma das teorias dele é o seguinte: ele diz assim, as pessoas assistem aquilo que confirma as ideias dela. Então, para pegar um exemplo fora do Brasil, né? O cara que assiste Fox News não vai assistir CNN. Porque Uhum. a Fox News confirma tudo que ele pensa, tudo que ele acredita, né? E o cara que assiste CNN, por outro lado, também não vai assistir a Fox News, né? Vice-versa. Uhum. E aí ela disse o seguinte: eu queria entender por que a gente resiste tanto ao que é novo ou ao que é diferente. É muito interessante isso, porque se a gente puder resumir, é porque dá trabalho. E a gente não gosta de ter trabalho. Trabalho significa gastar energia, e gastar energia cansa. Energia, ela é um recurso muito valioso para o nosso cérebro, porque hoje em dia a gente tem energia em abundância, hoje em dia energia alimentar, hoje em dia sobra energia, por isso que a gente engorda. Mas a gente evoluiu como espécie num contexto em que a energia era escassa, então a gente tinha que poupar energia. Gastar energia é um negócio que a gente evita. Por programação, né? Hoje a gente tem que se obrigar a ir na academia, se obrigar a gastar energia, porque não é da nossa programação intuitiva a gente gastar, a gente quer poupar. E para mudar, a gente precisa rever conceitos, a gente precisa pensar sobre outras ideias, a gente precisa ver novos pontos de vista, e isso dá trabalho mental. E o trabalho mental gasta muita energia e a gente evita, a gente gosta de poupar. Quanto mais a gente empacota os pensamentos no automático e deixa o cérebro ali no ponto morto, ou deixa no piloto automático mesmo, e nem precisa pensar nas coisas, mais confortável vai ficando a vida.
O problema é que esse conforto leva a distorções, porque é o que ela falou, a gente vai ouvindo só o que confirma os nossos pontos de vista, e isso pode ir nos levando cada vez mais para um extremo. E aqui, tanto faz se seja esquerda, seja direita, seja o extremo que for, extremo não é bom. Porque a vida e a realidade os dilemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nas relações pessoais próximas e também como sociedade, como macro, elas são muito mais complexas do que a simplicidade que está no extremo. O extremo é muito simples, todo mundo que está do outro lado é errado. Quem não concorda comigo está errado e pronto. Na vida real não é assim, a gente sabe, e a maioria das pessoas que não está nos extremos sabe que a esquerda tem alguma coisa de valor, a direita tem alguma coisa de valor, a esquerda tem coisa errada, a direita tem coisa errada, e isso serve para qualquer coisa, espectro político, ideológico, religioso, enfim, serve para tudo. Então, a verdade está num mix, né? Não está nos extremos. Pode até ser que a verdade esteja mais para a direita ou mais para a esquerda, mas certamente não está no extremismo. Então, esse é um grande problema. E o outro grande problema, Ellen, é que a gente quando vai aderindo a determinadas crenças, a determinadas ideologias, visões de mundo, políticas, religiões, o que seja, a gente vai construindo a nossa identidade pessoal em volta disso. Então, eu sou quem? Eu sou o cara que acredita nisso. Eu sou o cara desse time. Você questionar as coisas desse time ou desse lado, de alguma maneira, fere a sua própria identidade. Você está questionando quem você é, de alguma maneira. E isso, imagina a dor que é, o trabalho que é. Né? Você passou anos acreditando em determinada coisa, de repente vem alguém falar que não é bem assim. Você fala, não é possível eu aceitar isso, porque senão a minha própria identidade, tudo que eu vivi nesses últimos anos está distorcido e é muito difícil para mim aceitar isso. Então, são alguns problemas que nos levam aí para os extremismos e para as bolhas, e acho que a grande solução, o grande antídoto é a gente buscar realmente entender a complexidade do mundo, sair dessa posição inocente de que não, tudo do lado de lá é errado. Se você pensar bem, né, pensa direitinho, conversa com alguém e finge que é alguém te falando isso. Tudo que está do outro lado é errado. O que você vai falar para essa pessoa? Né? Se a gente fizer esse exercício, talvez a gente consiga diminuir o nosso radicalismo e, felizmente, a maioria das pessoas não estão nos extremos. A maioria não está nos extremos. Ô, Daniel, nossa sessão acabou. Seu tempo acabou. É isso, mas não acabaram as dúvidas dos nossos ouvintes. Então, eu posso te fazer uma provocação? Vamos lá. Que tal a gente combinar com os nossos ouvintes que ao longo da semana você responde as dúvidas que não foram respondidas aqui, pode ser? Perfeitamente, os ouvintes que não sabem, a gente tem a coluna diária Humanamente, nossas pílulas do Humanamente, que vão ao ar aí umas 3h30, 3h40 aí à tarde, né, na programação, e eu prometo, então, que ao longo dessa semana, os temas que eu vou tratar serão as perguntas que faltaram para a gente responder. Agora, você, ouvinte da Band News FM, que nos ouve tradicionalmente no DAI, pode ouvir mais uma vez, pode voltar nos podcasts, porque a gente está em todos os tocadores de podcast, e também pode nos acompanhar com imagens no canal da Band News FM no YouTube. Estamos por lá também. Vai lá, curte, faz um joinha lá pra gente, né? Afinal de contas, estamos aqui. Vamos juntinhos. Daniel, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado, tá bom? Combinadíssimo. Semana que vem tem mais. Até lá.